Você me dá o ok. Já tá gravando. Olá, pessoal, bem-vindos mais uma gravação do episódio Podcast Condomínio Brasil. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto extremamente interessante e também polêmico, né? A gente tem questões que são obrigações do síndico, mas às vezes ele terceiriza ali para a administradora, terceiriza para uma outra prestadora de serviço e esquece que a responsabilidade continua sendo dele. O tema de hoje é seguro. E ninguém poderia falar melhor que isso do que a Salete, que está no mercado há quantos anos, Salete? Eu há 21 anos, mas a nossa corretora já vai fazer 73 anos de mercado. Gente, tá vendo? É quase, se juntar a muita idade de todo experiência. mundo aqui, a gente Não chega dá. lá. E claro, ninguém melhor que tá aqui na prática, né? A gente trouxe aqui quem resolve o seguro e quem faz as questões que resolvem ali na prática, colocando tudo em ordem para você ter garantia de receber o seu seguro, né, Átila? É isso aí. E muito obrigado por poder me convidar para participar desse podcast aqui. Hoje é um assunto que nos interessa muito, especialmente nós que somos prestadores de serviço na área da segurança, que isso vai desde os sistemas eletrônicos de segurança, de prevenção à intrusão, ameaças externas, há também a prevenção contra incêndio, que é uma ameaça interna. E a gente vê aí muitos moradores, síndicos, de fato preocupados, a gente vê muito na mídia, essa preocupação com a ameaça externa, que é o roubo, a invasão, o condomínio, mas precisa pensar também nessa ameaça interna, que é o caso de um incêndio, e que esse incêndio que pode vir do condomínio, ele pode atingir outras unidades, até mesmo outras edificações, e o condomínio deve ter o seguro, nós vamos falar sobre isso. Eu fico muito curioso em fazer algumas perguntas, exatamente para que o síndico tenha um entendimento sobre a importância do seguro, mas também sobre a manutenção. Exato. E a Salete, a gente estava conversando aqui nos bastidores que não adianta só ter o seguro, né, Salete? E também não adianta só ter o alvará. As duas coisas precisam caminhar juntas. Fala um pouquinho pra gente sobre a obrigatoriedade do seguro, perdão, e como que a gente deve proceder com essa contratação, que eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco confusas, né? Comparam ao seguro do carro, ao seguro ali interno do seu apartamento e o seguro coletivo, que é o de condomínio, é um pouquinho mais burocrático, exige um pouquinho mais de atenção e cuidado na contratação. Sim, de acordo com o Código Civil, né, da Lei de 1964, que fala sobre a obrigatoriedade de contratação do seguro, isso aí vamos dizer, eu vou me atrever a falar que 90% dos síndicos já sabem disso. Infelizmente, alguns falam assim para mim, mas aonde é que está escrito que eu sou obrigado a fazer o seguro? Está lá na lei. Sim. E a lei é muito clara, que o síndico ele não tem apenas que fazer o seguro, mas ele tem que fazer o seguro de maneira correta. Ele tem que ter uma apólice que prevê realmente os danos passíveis de sinistro e os valores que representam o risco que ele tem. Sim. Então é muito comum a gente pegar a apólice onde uma reconstrução de um condomínio seja aí 80 milhões e a apólice está 30, 40, e aí quem é que vai pagar essa diferença se o prédio pegar fogo? É o síndico. E ele até pode querer ratear nos sinistros menores de dano elétrico, vendaval, a verba não é suficiente, então vamos ratear para o condomínio, vamos usar o fundo de reserva, né? Na hora do incêndio, ele vai ter que pagar com o próprio patrimônio. E tem uma ressalva. Eu falei sobre esse rateio, né? Que normalmente é o que o pessoal faz na atividade do mercado natural. Porém, toda e qualquer cobertura da apólice que estiver indevida, o síndico ele é responsável. Pois é, isso é muito importante. Assim, as pessoas podem estar se perguntando, tá, mas aonde está isso, né? Gente, é muito fácil. Você joga hoje em dia Google, ChatGPT, IA é o que não falta aí no Falta, né? mercado.
joga lá, obrigações do síndico, Código Civil, artigos 1346, fala obrigatoriedade da contratação de seguro, e 1348 elenca ali as obrigações, a gente sabe assim, não estão todas ali, tá, gente? Não se limite àquilo, mas as principais obrigações, entre elas a contratação de seguro, e um seguro, como a Salete muito bem colocou, que seja suficiente. Não é contratar um seguro, vou pegar o mais barato aqui só para cumprir a minha obrigação. Não, se você contrata errado, quem paga mal paga 2 vezes. E ali o síndico paga do próprio bolso, é o CPF dele que vai responder. Obrigação civil e criminal em caso de sinistro. Importante esses esclarecimentos que você vem trazendo aqui, Ana Paula. E aí, para quem está acompanhando esse podcast, a gente está falando com especialista em seguro, a gente está falando nesse podcast com uma síndica profissional, que inclusive é advogada, entende de lei, para trazer esse conteúdo aqui para as pessoas que querem se tornar síndico, seja profissional ou aquele síndico orgânico, morador do condomínio, que quer o melhor pro condomínio. E aí essa preocupação, que às vezes a pessoa querendo o melhor, ela pode estar atraindo o pior, porque se eu vou cuidar do meu patrimônio, a gente fala sobre, eu vou botar um seguro no meu carro. Por quê? Porque eu não quero perder o meu patrimônio. Mas, a partir do momento que a pessoa se dispõe a se tornar síndico do condomínio, ela também está cuidando do patrimônio dos outros. Sim. E, Salete, você falou, inclusive, sobre essa responsabilidade. Outro cuidado para esse síndico é que, às vezes, ele coloca o seguro no carro dele para, se ele for roubado, acontecer alguma coisa, ele não perder, sei lá, o carro dele de 100, 200 mil reais. Mas você citou números aqui, a gente falou de milhões. Então, fazer o seguro correto para o condomínio, ele também está protegendo o patrimônio dele, porque senão depois ele vai ter que vender o carro dele, tudo que ele tiver, para poder indenizar as pessoas, né? Sim, e existe uma questão também que a lei, ela prevê que ele pode colocar outras pessoas para participarem dessas decisões. Então, o que a gente vê muito no mercado? As administradoras contratando o seguro para o síndico. Então, a administradora, ela vai no mercado, ela faz as cotações, encaminha para o síndico. Isso eu estou falando assim, o melhor cenário, né? Uhum. Aí ele se reúne com o conselho olha e decide o quê? O mais barato. O mais barato, ele pode estar contratando uma apólice com, insuficiente, né? com coberturas abaixo do valor devido. Uhum. Aí tem aqueles que tomam o cuidado de falar assim, não, olha, as coberturas estão iguaizinhas. A mesma cobertura e a mesma verba. Ok. E as franquias, como é que tá? E aí, olha só, comparando com as outras propostas, né? Exato. Esquece de verificar se aquelas propostas atendem à demanda do condomínio. E outra coisa, nem todos os seguros são iguais. Cada seguradora tem um produto específico. Então, numa determinada cobertura, que algumas prevêem determinados itens, outras excluem. Uma coisa fatal e comum de acontecer. Objetos que são arremessados em veículo. A maioria das seguradoras exclui isso. Mas tem companhias que dão esse respaldo. Então, você tem que entender quais são as passividades de sinistro que você tem dentro do teu condomínio. Você tem que analisar as condições gerais, que é o contrato que você está firmando, porque seguro é um contrato por adesão. Você não senta e negocia o que você quer. Ele é um pacote fechado. Exato. Uma coisa que eu costumo falar muito, seguro não se compra. Seguro se contrata. E eu não assino um contrato sem antes ler o que eu estou assinando. E é isso que acontece muito no mercado. Se faz o seguro pelo preço, não lê, não verifica o que está contratando, às vezes está contratando com um profissional que não é especialista na área de seguro patrimonial. Mas é porque ele é meu amigo, porque é morador do condomínio, mas de repente ele tem outras especialidades. Porque seguro é como medicina, por exemplo. Eu tenho cardiologista, eu tenho endocrinologista, eu tenho neurologista, e o seguro também. E dentro da medicina tem os generalistas, né? Os clínicos gerais. Também tem, porém, aquela corretora, que ela é uma generalista, ela tem que ter os seus profissionais na área de especialidade.
Na nossa corretora, por exemplo, nós atendemos todas as carteiras, desde automóvel, residência, vida, que a gente fala que é o varejo, mas também seguros de maiores complexidades, a gente faz aeronáutico, naval, patrimonial, transporte nacional e internacional, porém, para cada carteira eu tenho um profissional especializado. E eu costumo falar, quem sabe tudo, não sabe nada. É. Você tá aqui infartando, você vai no endócrino? Da mesma forma que o advogado, você tá aqui se divorciando, você vai num criminalista. Então, com o seguro é a mesma coisa, com áreas técnicas de segurança também é a mesma coisa. Você tem que procurar sempre empresas especializadas, porque o síndico, gente, ele não é obrigado a saber tudo. Ele precisa contar com esse suporte, né? Saber quem vai dar essa orientação para ele. E é onde tem um né? grande risco nessa questão. Por quê? Eu estava falando que às vezes ele divide essa responsabilidade. Estas pessoas, elas vão ser corresponsável por um dano, por uma contratação indevida. Então, por exemplo, pegou fogo o prédio, a verba não foi suficiente, isso vai para a área judicial. E existe ali quem fez todo o trâmite, foi a administradora, ela é corresponsável, ela responde por isso. Então, assim, eu até vou dar uma dica para o mercado, as administradoras que colocam no contrato de prestação de serviço essa questão de que ela vai assumir também as questões de levantamento de custos de um seguro, observar que seguro não se compra, seguro se contrata, então não fica só na mão do departamento de compras. Tem que ter, sim, pessoas especializadas para analisar. E eu achei muito interessante que você colocou, Salete, que além de ter pessoas especializadas, essa questão da solidariedade. As pessoas confundem isso, né? E é muito importante a gente enfatizar. A responsabilidade principal continua sendo do síndico. Sim. E a responsabilidade solidária, né, juridicamente explicando, não significa que ele vai se isentar, ele pode passar a responsabilidade diretamente para a administradora ou que o conselho votou junto com ele. Não é dessa forma, gente. O síndico é o principal responsável. Para ele conseguir ali dividir essa responsabilidade e até certo ponto essa culpa por uma ação ou uma omissão, é complexo. A gente tem que lembrar que o Código Civil é muito claro ao estabelecer que a responsabilidade é do síndico. Se ele está ali terceirizando essa responsabilidade, é uma responsabilidade que eles vão compartilhar até certo ponto essa indenização, se for o caso de uma má contratação. Sim. E a gente está falando muito sobre o Código Civil, né? Em dezembro de 2024, foi aprovada uma lei que chama novo marco legal do seguro. Ela é espinha dorsal que vai sustentar o mercado segurador a partir do dia 11 de dezembro de 2025. Tá perto, hein? Tá chegando perto. Então, o mercado segurador tem que estar preparado para poder atender os clientes dentro dessa nova lei. Então, essa questão do suporte só do Código Civil não vai existir mais. Então, questões que há uma divergência de interpretação, a nova lei ela é clara, que tem que se fazer uma análise e sempre dar o benefício ao segurado. Porém, se o segurado não cumprir com todas as normas, isso cai por terra. A gente vai quebrar aquela situação, né? O seguro a gente contrata e ele sempre se recusa a pagar, ele sempre dá um jeito de não pagar. Não é bem isso assim. A gente vai cair por terra, né? E a questão de você ter um corretor que tenha a especialidade para te orientar de como você realmente tem que contratar a tua pólice. Vai ser extremamente importante na hora da regulação do sinistro. Uma coisa interessante que às vezes tem algumas especulações lá na corretora, que o pessoal pede a cotação, não, faz análise de risco, avaliação de risco, e aí ele pega aquilo ali, corre no mercado para ver quem é que vai fazer dentro daquele perfil que nós já montamos, passamos assim horas fazendo cálculos, fazendo análise e vai cotar no mercado. Ele pega o nosso trabalho e joga no mercado. Encontrei mais barato. Vai lá no banco, que tem que bater meta, né?
encontrei mais barato. Ok, vida que segue. Sim. Aí dá um sinistro. Esse profissional não sabe regular o sinistro, e principalmente agora com a nova lei, que existem prazos. E os prazos não são apenas para as companhias de seguro, mas para os terceirizados, que são as reguladoras, para os corretores e para o segurado. O segurado fica 6, 7, 8 meses aí demorando para entregar uma documentação. Acabou essa brincadeira, não pode mais. O corretor está lá naquele fluxo de trabalho, ele recebeu a documentação, deixa ali do lado, depois eu mando. Acabou isso. Ele tem prazo. Reguladora demora para pedir documentação. Acabou. Só que para você ser beneficiado com uma lei, você precisa de conhecer. Para você cobrar alguma coisa, você tem que saber cobrar. Meu pai dizia o seguinte: quem não sabe fazer, não sabe mandar. Uhum. Então, se você não sabe os seus direitos, você não tem como cobrar os seus direitos. Perfeito. Então, a questão da especialização nesse mercado é de extrema importância. Olhando essa alteração, dessa mudança na lei, já está perto, falta poucos meses, né, Salete? O que você observa? Ela apertou mais para quem? Você acha que ela vai ser mais interessante para o cliente, para o síndico, ou ela aperta mais para a seguradora em questão de ter que cumprir prazos, agilidade? De um outro lado também, você nota que ela pode exigir um pouco mais também do próprio usuário, o contratante, que ele mantenha ali, como a gente falou, sobre normas, manutenção. Como que você interpreta, ao seu conhecimento, essa mudança nessa lei? Eu acho que ela veio beneficiar muito o segurado. Ela vai exigir mais clareza, prazos, inclusive até a questão de sumiu a palavra da minha cabeça. Acontece. Quem Enfim, faz ao vamos vivo, voltar. né? O benefício maior é para o segurado, porém, se o mercado segurador não estiver preparado e o segurado não tiver uma boa assessoria, ele não vai saber cobrar. O que está sendo exigido das seguradoras e dos corretores? Transparência. Mas se o segurado não tiver uma assessoria que mostre para ele os seus direitos, vai ficar elas por elas, não vai mudar muita coisa. Porque o segurado, na maioria das vezes, ele é leigo no assunto. Ele sabe que ele precisa, como a gente iniciou o podcast aqui falando sobre a obrigatoriedade de ter o seguro. Então, beleza, precisa ter o seguro, é obrigatório. Naturalmente, a pessoa vai fazer uma busca por ter um seguro mais barato. E tudo isso foi dito sobre esse cuidado. Não, você tem que avaliar o seu patrimônio, os riscos, o valor a que você pode ter a necessidade de ser indenizado, porque senão vai sair do seu bolso. Sim. E a gente vê que o síndico muitas vezes está lidando com o patrimônio também de outras pessoas, e às vezes ele quer economizar tanto que ele até degrada o patrimônio, porque ele deixa de cumprir com coisas que são ali de fato obrigatórias. E aí a pergunta que fica, a gente deixar aqui um gatilho muito importante para esse síndico, os cuidados que ele tem que tomar, que ele é leigo, ele só sabe que ele precisa ter o seguro, como que ele pode ter ali um checklist, um ponto para checar aquela corretora, onde ele vai analisar, tipo assim, nessa eu posso confiar, por esse caminho eu posso seguir, ou ele ter pelo menos parâmetro para ele perceber que ele não está sendo enganado, porque para o leigo tudo que falar para ele está valendo. Ele fez o contrato, ele tem um contrato. Ele tem que buscar no contrato o que é que está escrito ali. E é uma coisa que o mercado não gosta de fazer, ler. A sociedade em si, né? Ler. Hoje em dia a sociedade tem essa preguiça de ler, infelizmente. Por exemplo, empresa é feita por pessoas. Sim. Pessoas erram. Até lembrei o item que eu queria citar anteriormente, ele vai se ligar a esse questionamento, a questão de prescrição. Você tem um seguro negado. A companhia, ela até
então ela pode identificar, eu não vou pagar porque na cláusula tal isso é risco excluído. Mas aí você entra judicialmente e você consegue perceber que aquilo ali tem como ser revertido, porque é um contrato, né? Aí ela pega e entra com uma solicitação de reabertura do processo. Aí a companhia fala, não, eu neguei pelo item A, mas o item B também. Isso não vai poder existir mais. Quando a companhia recusa, ela vai ter que recusar tudo. Ok, foi recusado, já está tudo lá, e aí você fala assim, não, eu vou ter que entrar com uma ação contra isso, porque não justifica, eu acho que está errado. Até então, os advogados eles seguiam as questões de prescrição dentro do Código Civil. Hoje não mais. Já é determinado para cada carteira o período de prescrição. Hoje não, né? A partir de dezembro. Se você não tiver um corretor atento a estas questões, você pode perder prazo. E assim, só para explicar para o pessoal, né? Prescrição é a perda do direito. De Prescreveu, você perdeu o direito de reclamar. E é muito importante a gente ter esses prazos muito claros. Porque, né, como você bem colocou, atualmente não temos esses prazos estabelecidos de forma clara. Então, né, o segurado tem um prazo, tem ali uma obrigação, que é receber, precisa receber o mais rápido possível, mas infelizmente ele ainda está ali dependendo da seguradora. E hoje é muito importante todos os lados terem prazos e prazos claros. E como você bem colocou, apertou, foi para a seguradora. Ela também agora tem que cumprir, não fica só a cargo aqui do cliente. Me surge outro gatilho aqui. Eu sou curioso com esses assuntos. Salete, outra situação que a gente falou um pouco no podcast, foi bem citado, exemplo, um sinistro em caso de incêndio. E a gente sabe que um condomínio, quando ele é entregue, né, a construtora entrega, é feito toda uma avaliação, precisa ter as anotações de responsabilidade técnica, o bombeiro vai avaliar o local, entrega ali o ABITS. E aí existem as normas técnicas que exigem uma periodicidade de manutenção em vários itens do condomínio. E eu vou puxar para o lado que eu entendo mais, que está relacionado à parte de prevenção ao incêndio, né? E aí, um exemplo, prédios que têm sistema de pressurização de escada. Aqui no Espírito Santo, conforme a NT10 de 2010, do curso de Bombeiro Militar, parte 2, ela fala que esse sistema deve ter uma manutenção regular semanalmente. Inclusive, tem um trecho onde ele fala sobre a responsabilidade do proprietário da edificação, o responsável legal, como exemplo, síndico. Então, abre aspas, desse jeito está escrito ali dentro da norma técnica. Então, ela fala sobre a periodicidade de manutenção, que deve ser manutenido, e a responsabilidade de quem é. Além de outros itens, quando você vai falar de um sistema SHP, que é trazendo aqui para o morador ou o síndico entender a parte hidráulica do condomínio, e a gente já vê sinistros que eles evoluem, porque pegou fogo, aí você vai lá, vai ligar a mangueira, vai jogar água, e aí não funciona, não tem pressão, e aí um incêndio que poderia ter um dano menor, acaba se agravando e tendo um dano muito maior. E, naturalmente, esse dano maior, vindo a ser indenizado, é um dano maior para a corretora, para a seguradora, na verdade, perdão. Porque a seguradora vai ter que indenizar o condomínio. Agora, vai ter mesmo se, por acaso, o síndico negligenciou essa manutenção? Exemplo, se ela tem que ser feita naquele período, e por mais que o alvará renova daqui 1 ano ou 2 anos, mas existe uma obrigatoriedade de uma manutenção recorrente. Ele negligenciou, ele não documentou, não reportou. Como que fica nesse cenário? Na verdade, ele agravou a passividade de um sinistro. Totalmente passível de negativa. Uma pergunta que normalmente me fazem o seguro vai cobrir se você não tiver AVCB? Você tem que ter AVCB, ele é obrigatório, assim como todos os a documentação, todas as normas regulamentares, elas têm que ser cumpridas. A obrigatoriedade do AVCB e a obrigatoriedade do seguro. Então eu não vou fazer seguro porque eu não tenho AVCB. Você está com uma duplicidade de erro.
E assim, só para Porém- que o pessoal que não está acostumado com a sigla, a VCB é o alvará do Corpo de Bombeiros Militar do seu estado. No nosso caso aqui, o alvará que o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo vai lá, verifica se todos os itens estão dentro da norma, se todos os itens estão cumpridos, dá um prazo para você regular se você não estiver. E aí, aqui a gente já consegue alvará de 3 anos, dependendo do porte do condomínio, claro. Mas se não tiver nem com alvará, nem com seguro... E essa questão do auto, né, de vistoria do Corpo de Bombeiro, ela difere um pouquinho de um estado para outro. Eu quero Sim. deixar esse parênteses, porque a gente atende vários estados, né, na corretora. E tem, por exemplo, no estado de São Paulo, a obrigatoriedade não é apenas do alvará. Você tem que ter o alvará e tem que ter aquela parte que você tem que orientar os moradores de como funciona um hidrante, de como funciona o extintor. E aqui já não tem essa obrigatoriedade. Então, tem algumas diferenças entre um estado e outro. E a gente atende síndicos que têm condomínios em mais de um estado. E tem síndicos profissionais que hoje têm mais de 100 condomínios. É uma empresa, não é uma administradora, é uma empresa de sindicatura. Então, esses síndicos também têm que estar muito ligados nessas questões das obrigatoriedades legais. Mas, retomando, vamos supor que quando é feito o seguro, está tudo redondinho no condomínio. O alvará, todas essas manutenções, todos os laudos estão todos em ordem. Então, vou dar um exemplo. Você acabou de contratar o teu seguro em janeiro. Tudo bonitinho, redondinho, perfeito. Aí foi passando o ano, a apólice do seguro tem 1 ano de vigência, o extintor vence, o hidrante, alguém vai lá e tira os biquinhos e leva embora. Normal. Aqui no estado é comum. E ressaltando, isso é risco excluído, no seguro não cobre. As normas não são cumpridas. Aí chega lá em agosto, o risco já não está igualzinho estava no contrato. Pega fogo. A companhia pode simplesmente falar: houve agravo na passividade de sinistro. E isso é previsto no contrato, a exclusão de cobertura. Então, a passividade de não pagar é praticamente 100%. Então, tem sim que se fazer a coisa da maneira correta, dentro da sua casa. Se você quebra uma torneira, você chama o encanador para arrumar, porque se você quebrou a torneira do teu banheiro, como é que você vai lavar o rosto e escovar os dentes? Não faz, né? Não faz. Se você tiver um problema no teu, falando coisa assim, bem básica, no seu fogão, você tem que mandar arrumar. O seu condomínio, onde você exerce a sindicância, é como se fosse a sua casa. E você tem que lembrar que não é só atenção. sua, né? É um Exatamente. patrimônio coletivo. A gente costuma usar como referência uma empresa. O condomínio não tem fins lucrativos, ele não está ali para gerar receita, não está ali para gerar lucro, mas é uma empresa, é um coletivo de proprietários. Sim. Então, a gente tem que se responsabilizar pelo nosso vizinho, pelo nosso colega. Todo mundo ali tem um patrimônio e, principalmente, são vidas. É onde a sua família reside. Mesmo ali é meu investimento. Tudo bem, você comprou aquele imóvel para investir, tem uma família morando ali. E é muito importante a gente ressaltar, né? Aqui no caso do Espírito Santo, os alvarás a gente tem agora conseguido de 3 anos. Não é porque o alvará é de 3 anos que a manutenção é de 3 anos. A manutenção é anual, né? No caso, por exemplo, dos extintores, mas o Átila até colocou aqui, escada pressurizada, a manutenção é outro prazo, né, Átila? E é interessante, né, abordar esse tema. Vamos falar do alarme de incêndio, a BNT-NBR 17240, e aqui no Espírito Santo a NT 17. E ela fala sobre o cronograma dessa manutenção, né? Em que em até 90 dias, 25% do sistema precisa ser
testado, né? E dentro de um ano, 100%. Então, eu preciso passar por absolutamente todos os dispositivos dentro de um ano, por mais que esse alvará, ele vai ser renovado daqui 3. Então, dentro de 3 anos, eu preciso passar por aquele dispositivo 3 vezes. No caso de uma das empresas do nosso grupo, como a ABC da Prevenção, como que a gente atua, inclusive? Separa o prédio, divide ele, e faz essa manutenção, se é o caso de um alarme de incêndio sem escada pressurizada, faz mensal, por mais que eu tenha que fazer em até 90 dias. Que aí você divide, nos 90 dias você não tem um acúmulo. E aí todo mês você vai fazendo, dentro dos 90 dias você garantiu que fez os 25%, garantiu também que se ocorreu alguma coisa, você tem uma lacuna de tempo menor para perceber uma falha com o dispositivo, garantindo mais segurança das pessoas, né? Outra situação já vem quando o prédio passa a ter o sistema de pressurização e muitos moradores nem sabem o que é, mas é uma sala que tem uma turbina gigante, que tem a função de, no caso de um sinistro, jogar esse ar puro para dentro das escadas, para as pessoas conseguirem sair com segurança. Tem sensores, um exemplo, coloquei o meu carregador da bike elétrica para carregar dentro do meu apartamento. Pegou fogo, o cara pegou o carregador, a bateria jogou pela janela fora para não continuar pegando fogo, mas ela expele muita fumaça. E aí, se o alarme de incêndio do prédio acionou, esse negócio caiu lá fora, qual é o próximo risco? A própria turbina sugar essa fumaça de fora e jogar para dentro do prédio. Agora tem sensores que, se ela detectar, ela vai interromper essa turbina. O único jeito de desligar ela é o porteiro ou o responsável pela edificação ir até dentro dessa sala e desligar numa chave. Não pode ter uma chave para desligar ela, por exemplo, dentro da portaria. Eu já peguei prédios que tem essa chave lá. Porque entende-se que se o cara caminhou, entrou dentro da sala para desligar, significa que tá tudo ok. E aí, eu posso te garantir, vou dizer um número aqui, 99% dos condomínios que tem esse tipo de sistema não faz a manutenção preventiva conforme determina a norma técnica. E às vezes, quando você leva essa orientação para o síndico, ele fala, não, mas a empresa vem aqui todo mês. Está pagando para fazer um serviço que alguém vai lá todo mês, mas não faz semanal. Se ocorrer um sinistro, já foi dito aqui, porque ele aumentou esse risco por não fazer conforme norma técnica e está pagando à toa, porque não vai valer de nada se ele não comprovar que essa manutenção foi feita da maneira correta. E é mais interessante a gente pecar pelo excesso do que pela falta. E é muito importante, a gente volta a enfatizar, o síndico não precisa saber tudo. O síndico precisa contar com parceiros de qualidade que tenham conhecimento técnico e específico. Né? Voltando à comparação do médico, você está infartando, você vai no cardiologista, você não vai no clínico geral, da mesma forma com a segurança do seu prédio, seja segurança através do seguro, segurança jurídica, segurança realmente dos equipamentos de incêndio, segurança da portaria, todos. É muito importante a gente fazer contratações com inteligência, porque você vai responder em caso de omissão. Nós estamos até agora colocando um fardo absurdo nas costas do síndico, né? Nós temos um parceiro aí de trabalho, palestrante, ele é muito interessante a forma que ele começa as palestras. Ele pergunta para o pessoal que está lá no local, quem é síndico? E a pessoa levanta a mão. Ele vira e fala assim, palestra sobre seguro. Ele fala assim, olha, no final da minha palestra você vai entregar o seu cargo, por conta do peso de responsabilidade, né? Então, vamos também trazer um alívio para os síndicos. A carga é pesada. Temos algumas opções. Por exemplo, eu falei agora há pouco que empresa é feita por gente erra. Aí nós estamos falando em determinadas situações que o síndico fala assim, e se acontecer alguma coisa que eu não tenho ciência, eu não tive um suporte suficiente dos meus parceiros e eu tiver um problema, como que eu faço? Aí ele fala assim, lá na minha apólice do condomínio, eu tenho a cobertura de responsabilidade civil síndico. Então eu quero te falar que você não tem cobertura nenhuma.
Mas vou te dar o caminho das pedras. A gente traz o problema, mas também traz a solução. Não, e eu fico aqui assistindo aqui, que eu tô bem diferente, mas que eu vou olhando, eu tô aprendendo. É uma aula. E fica essa reflexão pro síndico. Vou até fazer aqui um chamado, você que tá assistindo esse podcast, curta, compartilha com seu síndico, pega esse trechinho aqui, manda para ele, porque isso aqui é uma aula, né? Quando você contrata lá, dentro da pólice do condomínio, responsabilidade civil síndico, ela é uma cobertura acessória. O que ela é acessória? Nós temos a cobertura básica, que é o incêndio, que ela acaba unificando outras coberturas, isso difere entre uma seguradora e outra, por isso que a importância de se ler as condições gerais. Então, você contrata a básica, que é incêndio, raio, explosão, queda de aeronave e fumaça. Algumas colocam outras coberturas agregando, mas isso dentro do produto básica simples. Existe a básica ampla, que essa depois a gente vai falar, mas vamos falar pela básica simples. E aí você vai lá e contrata a responsabilidade civil do síndico. O que essa cobertura acessória cobre? Dano material e dano corporal. Ponto final. A gente está falando aqui Só do que ele é obrigado a contratar, o básico do básico. Então, aí ele fala assim, e se eu tiver um problema de dano moral? Algumas companhias, elas até cobrem o dano moral, desde que ele esteja vinculado a um dano corporal ou material. Só que nós, observando o que está acontecendo no cenário condominialista hoje, o cenário condominial, nós vemos que há um conflito muito grande. E essa questão de dano moral está crescendo muito. Então fica aí essa interrogação. Outra questão. Pegou fogo no prédio, mas ele não foi totalmente abalado, vai ter que passar por uma reforma, mas eu tenho ali embaixo algumas lojas. Essas lojas vão parar de funcionar. E esse período, isso aconteceu porque houve uma negligência do síndico. O dano ocorreu, houve a negligência do síndico, porém não foi dolosa. E aí ele fala assim, eu vou ficar sem trabalhar e eu vou ficar no prejuízo. Então eu vou entrar com uma ação de lucro cessante. A cobertura que você tem de responsabilidade civil do síndico na apólice do condomínio não cobre. Um morador processa, ele tem ali um dano corporal, ele entra com uma ação contra o síndico, mas a responsabilidade nem é do síndico, mas ele pôs na cabeça que a responsabilidade daquele dano que ele teve, ou corporal, ou material, foi do síndico. Ele vai ter que contratar um advogado para se defender. Ele vai ter que tirar o dinheiro do bolso. E se ele não tiver recursos suficientes para se defender? Pra arcar com essas Como é custas, que o síndico vai conseguir ter um respaldo? Isso é uma coisa que a gente tem batido muito na tecla com todos os nossos clientes. A apólice de seguro de responsabilidade civil profissional é uma apólice sua. Você não está vinculado ao condomínio. E o interessante é o seguinte, quando você tem o seguro de responsabilidade civil profissional, vamos supor, você contrata esse seguro em 2025. Nossa, eu não sabia que tinha esse seguro, vou contratar. Gente, é um seguro barato. Nossa, mas vou ter que gastar mais? É um seguro barato. Perto daquilo que ele te oferece, é muito barato. Então, você contratou o seguro agora em 2025. Chegou em 2026, você renova o teu seguro. 2027, você renova o teu seguro. Aí você toma ciência de que um ato que você cometeu em 2025, que para você não era nada de extraordinário, mas alguém lá em 2027 abriu um processo judicial contra você de um nexo causal de 2025. Você tem uma cobertura de retroatividade, você está coberto.
desde que não haja cancelamento por falta de pagamento e nem quebra de vigência. Então, aquele síndico que tem o seguro de responsabilidade civil profissional, isso em todas as carteiras de responsabilidade civil profissional, ou seja, síndico, advogado, engenheiro, médico, dentista, essa questão é uma peculiaridade dessa carteira, é a questão da retroatividade. Então, você está garantido desde o dia que você fez a primeira apólice e você dá continuidade. Aí você fala assim, bom, a partir de agora não vou ser mais síndico. Me aposentei, agora eu vou morar lá em Vila Velha, vou ficar do lado da praia. Maravilha, hein? Chegou a hora boa. Chegou a hora boa. Vem pra cá. Então, eu não preciso mais fazer o meu seguro. Eu deixei de ser síndico. Só que isso daí não te exime de você ter um processo pelo período que você era síndico. E aí, por lei, você tem até 3 anos, também vai diferenciar entre você tem o período suplementar, que você pode, inclusive, prolongar contratando um período maior. Então, você vai aposentar e durante um certo período, você ainda vai ter um respaldo de algum processo retroativo, desde que o nexo causal ocorra no período que você já tinha a apólice. E às vezes a gente vê assim, não, dentro da apólice do seguro do condomínio, contrata aí um valor bem alto de síndico. Não tem não essa é a mesma necessidade, coisa. não tem. Muitas seguradoras vinculam a cobertura do responsabilidade civil condomínio à contratação do síndico. Então, às vezes você precisa contratar ali, mas o respaldo é mínimo, ela é acessória. Você tem que ter, então assim, um recado para todos os síndicos, seja síndico orgânico ou síndico profissional. Orgânico é aquele que é morador e ele é síndico só do condomínio dele. Faça o seguro de responsabilidade civil profissional. Mas, Salete, eu não sou profissional, não tenho CNPJ. Já existe uma seguradora no mercado, inclusive só existe uma que dá cobertura para CPF. Então, não tem desculpa. Faça o teu seguro de responsabilidade civil profissional. É extremamente importante. Saber onde está pisando, porque você citou esse exemplo do síndico orgânico, que entrou ali todo de boa fé, querendo ajudar o condomínio. Eu não conheço nenhum síndico, por melhor que ele seja, que alguém não vai reclamar do cara. Já estou acostumado a ver vários síndicos que moram no condomínio, depois que ele deixa de ser síndico, ele vende de desgosto e vai embora. E síndicos que procuraram fazer um bom trabalho. Síndicos que estavam ali enquanto ele não era síndico, pessoas que estavam no círculo ali de amizade dentro do condomínio, mas que na hora que essa pessoa comete uma infração e que ele vai precisar notificar essa pessoa, ou talvez até ter que emitir uma multa para aquela pessoa, essa pessoa vira um inimigo mortal dele. E dentro do condomínio, inclusive condomínio que eu já morei, eu já ouvi isso na sauna lá, e aí a pessoa falando que a vontade dela era pegar o síndico e quebrar ele no pau. E por aí vai, esse tipo de coisa. E quando você vai ouvir o que a pessoa está falando, ela está magoada, que ela trouxe para o pessoal, ela levou para si algo que o síndico fez de forma profissional. Ah, porque ele é meu amigo, ele não pode me multar, né? Então, falta esse entendimento. Agora, imagina ali, o síndico fez tudo isso com o maior zelo, até por aquele outro morador, porque senão vira bagunça. Uhum. Depois ele ainda é processado, é chamado de um monte de coisa. Então, que ele, pelo menos, se proteja tendo esse seguro ali. Porque mesmo depois, cansei, não quero mais ser mais síndico, esse negócio, deixa pra Ana Paula. Ele esteja ali resguardado, né? Olha só, quero dar um exemplo até de um segurado nosso. Ele tem o seguro de responsabilidade, ele é síndico profissional, ele tem vários condomínios, e ele começou como síndico orgânico. E de repente ele entra em contato comigo, Salete, fui processado. E é um detalhe que é importante eu falar, não espere ser processado e não espere o processo ser transitado em julgado, porque senão a companhia não vai te dar cobertura. Quando você teve ciência da passividade de ser processado, você já notifica a companhia. O seguro é para se precaver, né? Não, porque não é para depois. Não, a companhia, ela comprou o teu risco. Então, ela tem o direito de se defender.
Então, ela acompanha o processo. O seguro de responsabilidade civil profissional, as condições gerais diz o seguinte, aliás, todos os seguros de responsabilidade civil. A indenização será paga após processo transitado em julgado. Será paga. Porém, a companhia tem que ser comunicada tão logo o segurado tenha ciência do processo ou da passividade de ser processado. Por quê? Olha, eu estou sendo ameaçado em ser processado. Notifica a companhia, o jurídico da companhia vai entrar em contato com essa pessoa, vai analisar o nexo causal, se realmente é um nexo que tem cobertura dentro da apólice, ela vai fazer um acordo, nem sempre é necessário judiciar a questão. Ela faz um acordo com a pessoa e resolve o problema. Não é passível, vamos deixar o processo seguir, deixa ela processar e vamos deixar seguir. A companhia, o jurídico da seguradora vai acompanhar, inclusive, ela te dá a verba de defesa. Então, você nem precisa de tirar dinheiro do bolso. Perdeu o processo e verificou-se que o teu erro, pode ser erro, negligência ou omissão, não foi dolosa, a companhia vai pagar a indenização. Mas ela tem que entender o processo. Esse exemplo que eu estava dando, esse síndico tão logo, ele começou como síndico orgânico, cresceu muito, fez o seguro de responsabilidade civil e aí falou, Salete, tem uma pessoa que está me notificando aqui, ainda é extrajudicial, de quando eu comecei como síndico. Ou seja, o nexo causal foi antes dele contratar a apólice. Ele teve que vender uma casa, a casa que ele morava com a família, para pagar essa indenização. Foi um erro por falta de conhecimento. Ele perdeu o processo. Não foi doloso. Se ele tivesse o seguro teria dado para ele, teria bancado as custas judiciais e teria pago a indenização. Infelizmente, quando ele foi notificado, ele tinha o seguro, mas o nexo causal foi anterior à contratação da apólice. Eu falo que a TV, os noticiários não reportam esses acontecimentos, por isso que a gente acha que não acontece. E eles são cada vez mais frequentes, né? Gente, tem síndico preso, tem síndico na cadeia. Hoje isso é muito mais frequente, hoje a gente vê, ainda é pouco no noticiário, como você bem colocou, mas é uma realidade. Então, algo que a gente tem que parar para pensar. Eu estou fazendo com a melhor das intenções, eu estou aqui me dedicando, eu estou aqui fazendo com a base que eu sei. Mas, infelizmente, nem sempre é o suficiente, né? E o que a Salete colocou, você não fez com dolo. O que seria isso? Eu fiz com boa intenção. Dolo é quando eu faço errado, sabendo que estou fazendo errado e assumindo essa responsabilidade de uma possível consequência. Mas eu fiz aqui, foi culposo. Eu não tive a intenção. Ainda assim, você é responsável. E hoje o mercado, né, a tecnologia, o acesso à informação trouxe para todo mundo um senso de direito muito grande, o que é muito bom. Mas a gente também precisa se preocupar com um senso de responsabilidade. É aquele famoso ditado, o meu direito vai até onde o do meu colega chega. Eu tenho um direito, mas eu tenho uma obrigação. E a fala do Átila, né, com a questão de responsabilidade, eu acho que a gente precisa enfatizar. Infelizmente, você hoje está suscetível. Sim. Você sendo morador, principalmente, você está ainda mais suscetível a um desencontro ali de informações, uma situação que é profissional, que é estritamente legal ser levada para o pessoal. E hoje a nossa realidade tem crescido muito, a profissionalização do síndico, porque ele chegou aqui para tirar essa pessoalidade, né? Eu acho muito interessante quando eu assumo um condomínio que antes era síndico morador, como as pessoas abordam de uma forma diferente. Como eles passam, o condomínio tende a ficar mais tranquilo, a gestão tende a ficar mais humanizada e profissional, porque a gente não precisa separar, não é porque é profissional que não vai ser humanizada, mas a gente tira essa pessoalidade. Não é mais o meu vizinho de cima, que é o síndico que está aqui me notificando e me multando.
Não, é alguém técnico que entende do que está fazendo e que não tem nenhuma questão pessoal. Ele está ali para exercer a atividade profissional dele. E isso traz uma credibilidade e uma valorização para o condomínio, tanto patrimonial, quanto pessoal, quanto a convivência. Sim. A convivência reduz os conflitos. O Átila falou Reduz. uma coisa muito importante que eu acho que seria interessante nós trazermos isso em pauta. No início da nossa conversa, você comentou a questão de um incêndio que possa afetar os prédios vizinhos. Dentro da apólice do condomínio, essa cobertura não é prevista. Então, você pode até contratar um valor exacerbado de incêndio, que ele não vai cobrir, porque aquele valor que você contratou, a companhia vai pagar até aquele valor mediante o dano. E graças a Deus, desde 2011, não é mais aplicado a cláusula de rateio, né? O que seria a cláusula de rateio? Você contratou o seguro 50% do valor em risco, o dano você vai receber 50% do dano, né? Porque outra parte você assumiu. Isso é aplicado hoje nos seguros empresariais. No condomínio isso já não existe mais. Isso é maravilhoso para o mercado, porque você vai receber até o valor contratado. Mas aí pegou fogo no prédio. Aí os prédios vizinhos também foram afetados pelo fogo, pela fumaça. A gente sabe que a fumaça ela faz um estrago absurdo. E como é que vai funcionar isso? Você aciona a tua apólice, ela vai pagar o dano do teu prédio. O teu vizinho, ele tem seguro? Ele aciona o seguro dele. Não significa que a companhia que pagou o seguro do teu vizinho não vai entrar com uma ação de regresso contra você, porque você que provocou o dano. Entendeu? E se ele não tiver seguro, quem é que vai pagar o dano que ele teve? Aquele que provocou o dano. Então, você vai também responder por isso. E como é que eu vou resolver isso? A gente trabalha na corretora com passividade de sinistro. E se você pegar aí condomínios, de repente, no centro da cidade, que tem ali um grudadinho do outro, não tem distância entre um prédio e outro. O risco ali é muito maior. É muito grande. E a gente tem feito aí um estudo em cima disso. Como que eu resolvo isso? Gente, é uma coisa que até hoje eu não escutei ninguém falar no mercado e é uma tecla que a gente bate. Existe no mercado segurador o seguro de responsabilidade civil geral. Muitas vezes as empresas empresas de grande porte contratam esse seguro. Porque tem a ciência de que ela é responsável por qualquer dano que é provocado a um terceiro. E um condomínio também tem essa passividade. Então, é muito importante que um condomínio, além da apólice do condomínio, adquira também um seguro de responsabilidade civil geral. Porque tudo que for oriundo do condomínio, ele vai cobrir. Salete, mas existe a cobertura de responsabilidade civil do condomínio. Seria previsto, não foi um dano, todo dano oriundo do condomínio, o seguro de responsabilidade civil do condomínio vai pagar. Ok, qual é a verba contratada? Lembra que eu falei sobre ser uma cobertura acessória? As acessórias é um percentual limitado de acordo com o produto de cada seguradora sobre o valor do incêndio. Qual que é o valor contratado para a responsabilidade civil do condomínio na maioria das apólices? A gente pega lá 200 mil, 300 mil. O que você vai fazer com esse valor? Nada. Não faz nenhum apartamento. Alguns síndicos ainda falam, não, aumenta, põe aí 1 milhão. Normalmente, a responsabilidade civil, ela vem atrelada no processo judicial a danos morais. Tem a cobertura de dano moral na apólice do condomínio? Tem, e ela só pode ser acionada
se ela for acionada junto com a cobertura de responsabilidade civil do condomínio. Tem uma seguradora que ela te dá a opção de você contratar danos morais provenientes do síndico, danos morais provenientes do condomínio, danos morais provenientes de responsabilidade civil garagista. Tem só uma seguradora que dá essa possibilidade de contratação. Mas as demais, que são os pacotinhos, quando você contrata dano moral, ela é vinculada ao dano do condomínio. O pessoal costuma contratar 50 mil, 100 mil. O que você vai fazer com essa verba? Ah, Salete, mas se eu puser um valor muito alto, vai ficar um absurdo o valor da pólice. Eu até posso concordar, embora eu falo que seguro de condomínio é muito barato pelo dano que ele faz. Pega o seguro pega o valor da tua pólice, divide pela quantidade de morador e divide por 12, que é o período de cobertura, às vezes dá centavos. Então é ridiculamente barato o seguro de condomínio. Sim. Ok, você não quer onerar nisso? Contrato seguro de responsabilidade civil geral, que ele não é uma taxa alta e você está respaldado. Então, quando a gente fala em gerenciamento de risco financeiro dentro de um condomínio, muitas vezes se negligencia as contratações de seguro. E ele é o maior respaldo para a parte de gerenciamento financeiro de um condomínio. O condomínio vai passar por uma obra, por uma reforma. O seguro, todos os sinistros oriundos dessa obra, a pólice do teu condomínio não cobre. E é por lei obrigatório você contratar o seguro de responsabilidade civil obras, danos provocados a terceiros. E danos à própria obra. Eu estou construindo lá uma quadra, eu estou construindo um salão de festa, e aí dá um curto-circuito numa máquina ali e pega fogo no meu salão que está em construção. Não vai cobrir o incêndio da tua pólice do condomínio. Você tem que ter um seguro de risco de engenharia, que vai cobrir danos à própria obra. Muitas vezes, empreiteiros que fazem esse seguro, ou até condomínios que têm um jurídico que dá essa orientação, até as administradoras que a gente dá a consultoria, a gente faz todo esse gerenciamento, e a gente orienta essa contratação, e aí, de repente, contratou, risco de engenharia e responsabilidade civil obras, isso é fatal. Aí o empreiteiro tem um problema, atrasa a obra, aí liga lá, Salete, precisa acionar o seguro. Por quê? Porque ele abandonou a obra? Não tem nada a ver. Aí é uma outra carteira, é um outro seguro, que é garantia contratual. Quando você faz um contrato de uma empresa terceirizada, de qualquer atividade, é um contrato. É garantia contratual, é outra apólice, gente, é muito barato. Porém, cabe ressaltar que o seguro de garantia contratual, ele não te dá garantia de 100%. É um percentual sobre o valor do contrato. Algumas seguradoras têm um limite até de 20%. Hoje o mercado atua com um máximo aproximadamente de 30%, mas já é uma garantia que você tem. Então é muito importante os profissionais que dão esse lastro, esse suporte para os síndicos, ter essa consciência das diversas carteiras securitárias que um condomínio pode contratar para ele poder ter esse gerenciamento financeiro. Que aula, hein? Gente, eu tô aqui presa. Tô presa com tanta informação, tanto conteúdo e tantas coisas assim. Mesmo sendo advogada, síndica profissional, eu não sou especialista em seguros. Por isso que a gente conta com parceiros especialistas para nos ensinar e para também, assim, como você colocou, a gente não tá aqui para deixar nenhum síndico careca, mas a gente tá aqui para alertar, tem um problema e tem uma solução. O próximo gatilho que me surge, que eu olhei fixamente acompanhando esse, que a gente é imersivo. Ainda mais que eu tô participando desse podcast, estou usando o headset aqui, então é fantástico ouvir Focado. Nossa senhora, é impressionante essa aula que eu tô tendo aqui. Aí vem agora o gatilho para quem está assistindo esse podcast. Salete, como te achar? Como acompanhar para assistir, para ter essas informações? Receber uma assessoria, né? Ter essa assessoria, conta pra gente. Eu vou deixar meu contato, se alguém quiser falar diretamente comigo. Gente, eu sou uma pessoa bem acessível. Muito! Teve muita gente que falou assim, nossa, Salete, mas é fácil falar com você.
eu sou acessível. Tem alguns profissionais que se travam um pouquinho, né? Eu sou bem acessível. É tão acessível Porém- que ela veio lá de São Paulo para fazer podcast aqui com a Exato, gente. a pessoa veio, se despencou de São Paulo, Ribeirão Preto, onde é a sede da sua empresa, da Exatamente. Cessalis, Sim, sim. para vir aqui dar essa aula. Estamos com moral, hein, Eu sou Salles Átila? também, tá? Hoje a gente atende Estado de São Paulo, aqui o Espírito Santo, que é a minha mais nova paixão. Atendemos Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E estamos aí querendo desbravar outros estados, né? E uma coisa que eu até vou aproveitar a oportunidade que vocês estão me dando em passar algo que está vindo novo por aí. Nós estamos preparando um material, que são pequenos vídeos informativos, que em breve nós vamos colocar aí nas nossas redes sociais e para todos os nossos contatos do WhatsApp. Então, eu vou Fala aí o deixar arroba pra gente. o arroba Cessalis, CS, Salles com 2 L's. Arroba Cessalis, CS. E quem quiser anotar aí no meu WhatsApp, eu vou passar o contato. Me chama lá, Salete, não esquece de mim quando você lançar os seus vídeos informativos. O DDD é 16 99223 9249. Por que eu bato o WhatsApp? Porque eu sou um pouquinho preguiçosa para entrar no Instagram, mas o WhatsApp, o celular fica colado comigo o tempo todo. Na mão. Mas pode me chamar, nós temos uma equipe que gerencia o nosso WhatsApp, o nosso Instagram. Nos chame tanto no direct do Instagram quanto no WhatsApp, que eu estou lá à disposição para atendê-los, né? Gente, Dia esse 15 podcast tá com moral, hein? Receber o telefone pessoal. Estamos com muita moral. Dia 15 agora eu estarei em Campinas, dando um curso para síndicos e advogados condominialistas, onde eu vou falar sobre o seguro dentro do departamento de RH. Muito dos importante condomínios, também. né? Nós vamos falar sobre pensionamento, no caso de acidente de funcionário, seja ele terceirizado ou funcionário orgânico, entre outros temas do mercado segurador que pode dar um respaldo também para o condomínio quando ele tem algum problema relacionado aos funcionários. Muito interessante. E Átila, onde a gente te acha, Átila? A Salete estava falando ali sobre o Instagram, eu tô lembrando de mim aqui do que eu falei antes, né? Você pode até vai me achar que eu posto várias coisas no meu Instagram, mas eu sou do que posta e sai correndo, daqui a pouco eu vou ver. Gente, o Átila, para você achar o Átila, vocês batem aqui na porta da Froistec, que o cara tá aqui, ele recebe você com um cafezinho, bolinho, pão de queijo. Muito e um bom. café maravilhoso. E em breve, né, vai ter inclusive uma cafeteria aqui no nosso espaço para que os síndicos venham aqui confraternizar, trocar essa ideia, esse ambiente cada vez mais acolhedor. Mas é importante ressaltar que quando, até a Salete falando sobre o canal de WhatsApp dela, na empresa nós temos 18 canais, já tem, na verdade, um canal único, é um único número de telefone para tudo, que gerencia o grupo, né? E com um time atendendo todas as demandas de WhatsApp da empresa. E no meu caso, às vezes acaba uma pessoa me chama aqui no WhatsApp pessoal, e eu vou ver sábado, domingo, feriado, vou ver a hora que dá, porque eu trabalho no WhatsApp da empresa. E o WhatsApp da empresa é o 27 3534 5551. O telefone da empresa também é o mesmo número. Então, quer ser atendido rápido, liga para a empresa que tem um time ali. E às vezes eu gosto de deixar isso muito claro até com os meus clientes, porque se eu estou aqui no podcast e o cliente me liga que ele está com um problema lá, puxa vida, a gente fica até ansioso com vontade de poder falar com esse cliente, mas não tem como interromper às vezes um podcast para poder falar. E quando a gente conta com um time para poder atender as nossas demandas, o caminho mais rápido é sempre entrar em contato com os nossos especialistas. Então vamos lá.
Falando sobre alguns canais, tem o @Forestec, que é a Forestec, a nossa empresa de segurança, portaria remota. Nós falamos aqui um pouco sobre alarme de incêndio. E tem um @ da ABC da Prevenção, né? Como sempre nos podcasts a gente fala de algumas empresas, eu vou deixar só os dessas duas aqui hoje. O rapaz tem uma gama de empresas, ele está aqui para servir o mercado condominial com excelência. Tem oportunidade, eu digo que é um mercado, é um oceano azul. Bem profundo, bem amplo. Para quem quer trabalhar direito, tem muita oportunidade. Como a gente falou aqui, especialmente sobre a parte de prevenção contra incêndio, a manutenção dos equipamentos. Eu já tive situações do síndico ligar e a gente falar, a gente só atende se tiver um contrato de manutenção, porque eu preciso cumprir as regras. E o síndico também desligar o telefone na minha cara. Porque eles só queriam papel. Papel queima do mesmo jeito, né? Tem que ter a manutenção. Então, do mesmo jeito, e eu digo aqui para os empresários do segmento que simplesmente vende a RT, né? Gente, tem um caminho melhor. Dá para prosperar muito mais trabalhando direito. Quem quer coisa errada, recuse, não faça. Porque tá cheio também de bons síndicos, bons profissionais que acompanham esse podcast aqui e que querem trabalhar corretamente. Proteger o seu patrimônio, proteger as vidas, as famílias que estão dentro desse condomínio e proteger ele mesmo, tendo o seguro e fazendo as manutenções em dia, né? Exatamente, porque quem faz um bom serviço, dorme com a cabecinha tranquila, deita tranquilamente no seu travesseiro e não precisa se preocupar, porque tem uma equipe de qualidade, uma equipe como a Cessales aqui acompanhando você, fazendo um seguro de qualidade, a Forestec dando a segurança do seu patrimônio, seu acesso, a ABC da Prevenção garantindo que incêndio ali não tem vez, pelo menos o seu sistema vai estar funcionando. É isso aí. Falo com a equipe aqui, gente, todo dia, não é trabalhar por trabalhar, mas todo dia, encerrou o expediente, olha para o céu, agradeça a Deus e diga o seguinte, graças a Deus por mais um dia e por todas essas famílias que hoje vão dormir confiando no meu trabalho. Milhares de pessoas, até arrepio quando eu falo isso, mas todos os dias milhares de pessoas nesses condomínios que a gente atende, elas dormem confiando no nosso trabalho. Então a gente tem que honrar isso e garantir que essas pessoas vão dormir e que, se por acaso ocorrer um incêndio, uma fumaça, que os nossos sistemas, que a gente faça a manutenção da maneira correta, funcionem, alertem essas pessoas, atuem e proteja essas famílias, né? Exatamente. E eu também tô aqui, né, gente? O mercado tá aqui, eu estou aqui para atender e auxiliar vocês. Lá o meu @dome.viveremcondomínio. Ana Paula, né, o Átila me fez essa pergunta esses dias. Por que Dome? Dome a gente vende condomínio, né? E também vende casa. Em latim, domus é casa. Então, a gente está aqui para cuidar da sua casa, não só do patrimônio, que às vezes a gente deixa essa questão muito impessoal. E não, vamos humanizar ali, é um coletivo, é o seu patrimônio, é a sua vida, é o seu lar. Então, a gente está aqui para não só cuidar de patrimônio, cuidar de lares, cuidar de famílias e te ajudar a ter uma qualidade de vida, um ambiente acolhedor, não só dentro do seu apartamento, mas na área de convivência também, trazer essa tranquilidade, contratando profissionais qualificados para você dormir tranquilo, como a Átila bem colocou. Chegar ao final do dia e agradecer. Eu estou garantindo o melhor para essa comunidade. Eu acho que isso é o melhor que a gente pode fazer hoje para o nosso mercado. Com certeza. Eu queria me colocar à disposição, não apenas dos síndicos, mas advogados condominialistas, engenheiros condominialistas e as administradoras. Nós temos um pacote de assessoria para administradoras, temos várias administradoras que praticamente terceirizam esse departamento para acessá-los e nós cuidamos de todas as apólices inerentes aos riscos que ela tem dentro da administradora, minimizando assim a responsabilidade
a corresponsabilidade dela na contratação do seguro junto aos síndicos. Gente, se você ficou com alguma dúvida, se você... Isso aqui que a Salete falou, eu preciso me aprofundar, o que o Átila falou, manda aí pra gente, solta aí nos comentários, a gente vai responder. Manda lá também no nosso Instagram do podcast Condomínio Brasil, a gente vai estar ali te ajudando e também trazendo mais informações. Manda lá, quem sabe a Salete despenca lá de São Paulo de novo para gravar com a gente sobre um tema que você sugeriu. Comenta, curte, compartilha, manda ali para o seu síndico, manda para o seu prestador de serviço para ele se antenar que você está ligado, que você está buscando conhecimento para o mercado, que a gente sempre fala, né? A gente está aqui para trazer para o mercado informação. A gente quer o nosso mercado qualificado, de alto nível, para todo mundo dormir tranquilo no final do dia. É isso. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Obrigada, gente. Até a próxima. Até.